Olá, minha joia. Sou Hugo Bandeira. Presidente Lula começa a nova fase de negociações com o Laranjão, destruindo a narrativa bolsonarista sobre Marco Rubio ser um Rottweiler que vai destruir a esquerda brasileira, e deixando os dois patetas que estão nos Estados Unidos em desespero. Espia. O presidente Lula disse que amanhã o Brasil vai ter uma nova rodada de negociação sobre as tarifas com os Estados Unidos. Vamos ouvir então o que disse o presidente Lula confirmando essa conversa, dessa negociação com Trump, com o governo Trump amanhã. Eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho. Significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Cada semana tem uma novidade, né? Não é que assim, o Trump falou que rolou a química e parou por ali, não. Teve um desdobramento, teve a conversa por telefone, teve o Marco Rubio sendo designado, agora vai ter esse encontro. Então, assim, dias difíceis para os adversários do presidente Lula que tentaram bloquear essa interlocução. Eu estou falando, né, dando nome aqui a esses personagens, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que tudo que eles não queriam era que tivesse uma linha direta entre o governo brasileiro e o governo americano. Mas não queriam nem que tivesse linha direta entre integrantes da direita com a Casa Branca. Então, imagine só com o governo brasileiro. Só que tudo isso aconteceu, eu sempre digo que para mim a virada de chave foi depois que você trouxe aquela revelação do lobby dos empresários. Então, da carne, tem o café, é business. Os gestos do Trump, queria trazer esses bastidores aqui que eu apurei nesses últimos dias, eles estão esvaziando essa tentativa, dessa narrativa que os bolsonaristas querem impor de que é tudo uma armadilha. Olha só, o Trump, ele vai encontrar o Lula e ele vai submeter Lula a uma humilhação, como ele fez, por exemplo, com o presidente da África do Sul, lá na Casa Branca. Ele já conversou com o Lula, não teve nada disso. E como o próprio Lins lembrou aqui, ontem fez uma menção, não citando diretamente, mas ao Brasil, na conversa com o Milei, já falou de forma pública, nós vimos quando ele fala da química. Então, ele vai dando elementos para esvaziar essa tentativa, dessa narrativa de que o Trump está jogando, continua blefando e continua do nosso lado. Acho que está ficando cada vez mais claro que o Trump está escolhendo, como um homem de negócios sentado na Casa Branca, o lado dos negócios, do business, do comércio. Então, assim, ele também não tem ideologia com quem na hora de negociar quando se trata de olhar para o seu público interno. Se o americano está pagando mais caro para comer carne, ele vai resolver. Então, eu estou trazendo isso porque conversando com integrantes da nossa diplomacia e também da fontes ligadas ao bolsonarismo, eles me dizem que a diplomacia americana foi avisada de que é preciso resolver, fix it, é o lema lá, resolvam essa... É difícil não usar uma palavra pueril, né? Mas assim, resolva esse BO. Esse BO. Boa, obrigada, Flávia. Eu só consigo pensar em outras coisas aqui, mas estou ao vivo, ainda bem que eu penso antes de falar. Porque é como se o governo brasileiro tivesse que resolver o que o Jardim de Infância armou com prejuízos para o bolso dos adultos. Então, assim, é simplesmente isso que a gente está vendo. O governo americano tinha um relatório, tinha informações de que essas articulações feitas pela dupla lá nos Estados Unidos, ela resultaria, do ponto de vista político, em Eduardo Bolsonaro, sucessor de Bolsonaro na direita, ou seja, o Trump estava enxergando ali um aliado, né, aqui no Brasil, olha só, o bolsonarismo vai conseguir colher esses louros, que isso iria desgastar a imagem do presidente Lula e enfraquecer o Supremo, e nada disso aconteceu. Então, e aí, no meio do caminho, teve o lobby dos empresários, que aí, como eu sempre digo aqui, para mim, é o ponto principal dessa virada de chave. Mas é isso, é como se agora o Trump mandou o governo americano, os seus subordinados, resolverem o problema que foi criado pela dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Como é que ele chama mesmo? A Malu Gaspar publicou camisa 10 do governo Lula, Eduardo Bolsonaro. Totalmente business, numa relação de dois chefes de Estado marcado pela impessoalidade, como gosta o Trump, né? Então, o Lula adota hoje
o mesmo estilo que o Trump, por exemplo, mostrou lá naquela celebração do suposto acordo de paz de Gaza no Egito. Tanto que eu classifiquei, parecia o grupo de zap do Trump. E aí, galera, vamos lá no Egito ver essa parada aí de Gaza. Porque ele fala assim, brinca com um, chama, completamente sem nenhum tipo de liturgia. A vida do Lula sempre foi negociar com o mais forte. Sempre. A história dele é essa, ele é um sindicalista e o trabalhador é sempre mais fraco que o patrão. Então, ele sabe negociar, ele está num campo que é um campo confortável para ele. Negociar com alguém mais forte. E os Estados Unidos são bem mais fortes nessa negociação. E o Lula, então, está, digamos assim, se ele usar a experiência adquirida na vida sindical, de negociar para cima, ele está em casa. E ele leva para esse caminho. Você tem 80 anos, eu tenho 80 anos, vou te chamar de você. É a forma de você se relacionar com o Trump. O Trump se relaciona assim com todo mundo. O Trump levar em consideração quais são as armas, né? Que vamos supor assim, que o sindicalista levaria na mesa de negociação com o patrão. A carne, que faz o hambúrguer do eleitor do Trump, faz o recheio do taco do eleitor do Trump e faz almôndegas do eleitor do Trump. O café que o eleitor do Trump toma. Mas não é só isso. Nós vamos lembrar que na Foz do Amazonas, no último leilão, a Petrobras fez parceria com a Exxon, a petrolífera americana, que mais representa os interesses norte-americanos.